Amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Com muita alegria que vamos dar continuidade à meditação do Evangelho de domingo. E neste domingo nós meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34. E após a leitura farei o comentário. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que haveis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai, que estás nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da sua própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, nem toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai, que estás no céu, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será-vos dado em acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá sua preocupação. Para cada dia basta os seus próprios problemas. Irmãos, o Evangelho de hoje, ele é uma grande reflexão para cada um de nós. Uma reflexão de onde está a nossa confiança. O Evangelho inicia dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, pois ou se ama um e despreza o outro, ou se dá a vida inteira para um e não vive para o outro. Eu, quando subia para fazer esse Evangelho, eu conversava com o nosso cameraman, o nosso Danilo, seminarista do Seminário Menor, e ele me dizia que esta passagem marcou a vida dele, porque quando ele entrou no mosteiro para fazer esse caminho de vocacionado no Seminário Menor, 4 dias depois teve essa leitura, e ele percebeu que ele não podia servir a dois senhores, ou servir a Deus ou servir as coisas do mundo, e ele tinha que fazer uma escolha. E graças a Deus escolheu bem, escolheu em servir o Senhor. Mas essa escolha de escolher bem é dada a cada um de nós. Porque nós sempre temos 2 escolhas na nossa vida. Ou servimos a Deus, indo contra essa mentalidade pagã do mundo, e lançamos a nossa vida na mão do Senhor, buscando viver com os pensamentos dele, que a maioria das vezes é o contrário de tudo aquilo que diz o mundo pagão, ou nós escolhemos em viver nesse mundo pagão. E aí a nossa felicidade está em risco. Mas o Evangelho vai continuando e o Senhor vai dizer, não vos preocupeis com o que vestir, com o que comer. E essa palavra parece que entra em choque com a realidade que nós estamos vivendo nesses dias. Nós acompanhamos a nossa realidade aqui no Brasil, muita fome, muita miséria, muitas pessoas vivendo muitas até sobrevivendo, porque não tem nem o mínimo necessário. As pessoas que correm no trabalho, correm com um bico aqui, outro bico ali, para poder chegar até o fim do mês, mantendo a sua família. E muitas vezes é trabalhando para pagar, almoçando para pagar a janta, porque não se tem mais dinheiro. E aqueles que têm isso ainda, graças a Deus que o têm, porque muitos não têm mais nem o que comer. O governo que ostenta, dizendo que ninguém passa fome, pura hipocrisia, um governo hipócrita,
que vive querendo dar cesta básica, auxílio, isso, aquilo, mas dar trabalho, dar condições de vida digna não dá. E nós vemos assim que todo mundo corre para poder sobreviver. E vem essa palavra de Jesus: não vos preocupeis com o que haveis de comer e vestir. Uma palavra que coloca a nossa confiança realmente no coração de Deus, o único capaz de dar aquilo que necessita a nossa vida e o nosso coração, o único que sabe as nossas dificuldades e quer o nosso bem e quer dar aquilo que nós necessitamos. Nós aqui no mosteiro nós temos uma graça desde o ano de 1999. Eu me lembro que nós fomos com o nosso fundador, Padre Eugênio, visitar uma comunidade que vivia só da providência, não compravam nada no supermercado. E quando nós chegamos aqui no mosteiro, nós falamos: Padre, por que a gente não pode viver assim? O padre falou: bom, vamos rezar, mas se a gente for viver assim, a gente pode comprar mais nada no supermercado. Ele rezou e depois de uma semana nos chamou, toda a comunidade nos chamou e falou: vocês querem viver assim, sem comprar nada no supermercado e vivendo totalmente da providência de Deus? Sim, queremos. Então a partir de hoje a gente não compra nada. Na primeira semana a gente ia para a faculdade sem tomar o café da manhã, sem comer pão, sem tomar leite. Ia com aquele vazio no som porque não tinha nada. E eu me lembro que não tinha nem farinha para fazer pão, a gente rezou pedindo que Deus mandasse a farinha, fizemos uma hora de adoração pedindo, chegou um monte de farinha. Quando chegou a farinha, a gente tudo feliz para fazer o pão, não tinha fermento. E aí fomos na capela rezar pedindo que Deus enviasse o fermento. Enquanto nós estávamos na capela, tocou a campainha uma senhora aqui da redondeza do mosteiro que dizia: olha, padre, eu estava passando aqui, eu senti que eu devia comprar fermento e para dar para vocês, então não sei se vocês precisam, mas está aqui o fermento. A gente fez tanto pão, que demos para o pessoal do sopão, da favela, demos para as pessoas e comemos também pão com muita alegria. Mas é interessante que Deus ele quer que nós entremos nessa pedagogia de confiar nele, porque se ele é Pai, se ele nos ama, ele quer nos dar aquilo que necessitamos, mas ele dá quando nós confiamos. Quantas vezes eu, aqui no mosteiro, todos esses já 11, 12 anos vivendo de providência, sem comprar nada no supermercado, tantas vezes que passou tantas vontades de comer uma outra coisa gostosa, um alimento diferente, e às vezes eu nem pedia para Deus, eu só pensava e Deus me dava. Não só comigo, mas com os outros irmãos também. Então nós vemos que tudo é graça, tudo é amor de Deus. E Deus, ele fala no profeta Isaías: pode uma mãe abandonar o seu menino de colo? Se acaso houver tal mulher, eu, Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. Deus, ele assim, ele quer nos amar com esse amor de mãe, com esse amor que dá tudo. Porque uma mãe, ela quer dar o melhor para o seu filho, ela quer dar tudo. E no Evangelho vai dizer: não vos preocupeis com o que haveis de comer ou com o que haveis de vestir. Não vos preocupeis, justamente para dizer que nós devemos sim nos ocupar com esses pensamentos de tentar nos manter, tentar fazer as coisas para ter o dinheiro, para comprar o alimento, para ter o mínimo de coisas necessárias. Mas o Senhor fala: não vos preocupeis, porque a preocupação é antes de acontecer algo, eu preocupar a minha mente com aquela coisa: mas e se faltar aquilo? E se eu não tiver isso? E se acontecer isso? E nessa preocupação, ou seja, ocupar a mente com uma coisa que ainda não aconteceu, nós perdemos a paz, nós perdemos a confiança em Deus. E perdendo a confiança em Deus, nós perdemos tudo. É por isso que no Evangelho, Jesus fala várias vezes: não vos preocupeis, nem mine minerati, men minei minerati, em grego. Não vos preocupeis, porque a preocupação nos tira do amor de Deus. Nós devemos sim nos ocupar em tentar, confiando no Senhor, porque eu vos faço essa pergunta: se Deus até agora vos manteve, vos abençoou, deu tudo o que precisava, por que agora ele vai voltar atrás? Deus, ele não volta atrás. Então vos desejo uma boa semana na paz do Senhor, na confiança do Senhor, que é amor e misericórdia. E vos deixo a bênção especial e materna da Gospel, Maria Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos, irmãos, que a nossa preocupação, ela não está neste mundo.
Nós somos cidadãos dos céus e nascemos para o céu. Aqueles que têm muito se preocupam muito. Agora, aqueles que não têm nada, mas só têm a confiança e o amor de Deus, esse sim é que tem tudo. Uma boa semana, na paz do Senhor.